Olá pessoal, tudo bem com vocês? Abram o livro de vocês na página 9 e vamos para a nossa correção. Então, puxa a vinheta! O exercício 5 da página 9 fala o seguinte: para calcular o preço de venda dos produtos, um lojista utiliza a fórmula P é igual a 1,65C. Então vamos anotar? Exercício 5, ele fala que a fórmula é P é igual a 1,65C. Tudo bem? Aí, continuando a leitura, ele fala o seguinte: na qual P representa o preço do valor da venda e C o preço do custo de cada produto. Qual é o preço de venda de um produto cujo preço de custo é R$ 8,00? O que você tem que fazer, pessoal? Somente substituir o custo, que é o C, por R$ 8,00 que ele está pedindo. Então, ficaria P é igual a 1,65 vezes 8. Você faz a continha, quanto que dá? Isso mesmo, vai dar 13,20. Então, foi 13,20. Difícil? Não, né? Facinho. O B, então. O B fala o seguinte: sabendo que o lucro L é a diferença entre o preço de venda e do custo do produto, escreva uma fórmula que expresse o lucro do lojista na venda de um produto em função de C. Então, ele está pedindo para a gente calcular o lucro, só que nós sabemos que o lucro ele é o preço menos o custo. Não é isso que a gente sabe, né? Você tem que pegar o preço menos o valor do custo, a gente vai saber qual foi o lucro que ele teve. Se a gente observar, ele falou aqui no início que o preço dele era o quê? 1,65C. Então, no lugar do P, eu vou colocar aquilo ali, 1,65C menos C é igual ao lucro. E aí você vai fazer o cálculo, pessoal. Como fazer esse tipo de cálculo? Você vai fazer aqui, tirar. Aqui lembra que é como se tivesse o 1, né? Então você vai fazer uma continha, 1 menos 1,65. Vai ficar o quê? O 5, o 6 e aqui o 0. 0,65. Então o lucro, ele vai ser 0,65C. Então, para você calcular o lucro, você vai usar essa nova fórmula, ok? Então, é a quantidade do lucro que ele vai ter que você vai multiplicar. Que é o que o exercício C está falando, Qual o lucro obtido pelo lojista na venda de um produto cujo preço do produto é R$ 12,00? Vamos ver. Se ele está falando que o custo é R$ 12,00, então eu vou pegar aqui a minha fórmula do lucro. O lucro é igual a 0,65 vezes R$12,00, ok? Fazendo o cálculo, vocês vão obter 7,8, tá? Na verdade, 7,80, né? Que é a mesma coisa. Então, qual que é o lucro? O lucro é R$ 7,80. Tudo bem, pessoal? Já a D fala o seguinte: qual é a porcentagem de lucro que desse lojista na venda de cada produto? Então agora ele quer saber qual é a porcentagem do lucro. É muito simples. Deixa eu colocar aqui embaixo. É o D. Olha o que nós temos aqui. Ele quer saber, ele está falando a porcentagem do lucro em cada produto, do custo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proporção, uma divisão do meu lucro com o meu custo, para eu saber qual é a porcentagem. Aí, o que a gente sabe, gente? O lucro, o que é o nosso lucro? Ele é o 0,65. Então,
0,65C. O meu custo vai variar, vai depender de quanto que é, né? Então, vou escrever só o C. Aqui eu tenho uma divisão. Ó, C dividido com C, corta. Ficou o que, então? 0,65. Pessoal, quando eu tenho duas casas depois da vírgula, lembra que isso aqui é centésimo. Centésimo. Isso já representa a sua porcentagem. Portanto, é 65%. Simples, né, pessoal? Vamos para o próximo. Nesse, nós vamos usar duas coisas. Ele está falando qual é o lucro obtido pelo lojista na venda de um produto por R$ 33,00. Então, ó, isso aqui é E. Um produto de R$ 33,00. O que nós sabíamos lá em cima, né? Que eu já apaguei. Deixa eu só ver aqui. Que o preço, para a gente calcular ele, a fórmula era 1/65 do custo. Essa era a fórmula que eu tinha apagado, já que o exercício fala. Tudo bem? Então, ele está perguntando o lucro obtido numa venda de um produto por R$ 33,00. Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. O que nós temos aqui? Se o preço foi 33, no lugar do P, eu vou pôr 33 é igual a 1/65 de C. Ok? Se está multiplicando aqui, isso aqui vem para o outro lado dividindo. 33 dividido por 1/65 é igual ao custo. Tudo bem? Aí você vai fazer o cálculo. Esse valor vai dar exatamente, o seu custo vai ser igual a 20, se você fizer os cálculos todos corretos. Depois nós vamos calcular qual é o lucro. O lucro, a gente já tinha visto também, que a formulinha dele era o lucro é igual ao preço menos o custo. Tudo bem? Então, o lucro que nós vamos tentar calcular vai ser R$ 33,00, ó, R$ 33,00 menos R$ 20,00. Então, qual que é o lucro dele? R$ 13,00. Tudo bem, pessoal? Viu que não é difícil, né? O 6 ele fala o seguinte: para cada item, escreva uma fórmula que expresse y em função de x. Então, primeiro, o perímetro y de um triângulo equilátero cujo lado mede x. Então, o que nós sabemos? O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem todos os lados iguais. Quantos lados tem um triângulo? 3. Então, ele está pedindo para a gente criar uma fórmula que expresse y em função de x. Então, y é o valor que nós vamos descobrir. Se a gente sabe que todos os lados de um triângulo equilátero são iguais, então nós vamos fazer o quê? 3 lados de x. Por que x? Porque você não sabe quanto mede esse lado desse triângulo. Pode medir 1 metro, pode medir 2 metros, pode medir 5 metros. Então, por isso, essa é a fórmula expressa por esse enunciado que está pedindo. O segundo, a medida y do lado maior de um retângulo é 3/2 da medida do lado menor mais 3. Então, vamos lá. Em função de y, primeiro nós vamos escrever o y é igual. Aí a gente lê o exercício novamente para entender. O lado maior de um retângulo é 3/2 da medida do lado menor mais 3. Então, acompanhem comigo. O maior, ó, nós temos um retângulo. O maior é 3/2, ok? E o menor é x mais 3. X mais 3. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter 3/2 vezes x mais 3. Já o C fala a área y de um losango em que a medida x de uma das diagonais é uma unidade menor que a medida da outra diagonal. Então, o que nós precisamos fazer? Pegar as medidas da diagonal e dividir por 2. Lembra? É assim que a gente calcula.
Então, ó, vamos calcular aqui. Y é igual. Aí ele está falando que, ó, a medida de x de uma das diagonais é uma unidade menor que a medida da outra diagonal. Então, nós podemos fazer assim, ó, uma diagonal, a gente vai chamar de x mais 1, porque se 1 é maior, ela sozinha vai ser só x, não vai ser x mais 1, entendeu? Então, ó, tem aqui é maior que ela, e a outra vai ser menor. Então, nós vamos multiplicar por x, porque é assim que faz o cálculo da área do losango, né? Tudo isso daqui dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Era isso que o exercício estava pedindo, tá bom? Agora vamos para a outra parte. Pessoal, esse exercício fala o seguinte. Observe a sequência. Aí tem uma sequência, número 1, número 2, número 3, número 4. Esse daqui, tá? Quantos cubos tem a figura 5 dessa sequência e a figura 6? Então, o que nós temos que primeiro observar? Qual é a relação? O que está acontecendo de uma figura para a outra? Então, se vocês observarem, nós temos, ó, um cubinho aqui no meio, aqui outro cubinho no meio elevado ao quadrado, outro cubinho elevado ao quadrado e outro cubinho elevado ao quadrado. Ó, 1 ao quadrado é 1. 2, ó, ao lado é 2. 2 ao quadrado é 4, aqui não tem 4 cubinhos? Aqui ó, nós temos um lado 3. 3 ao quadrado deu 9. Aqui nós temos 4. 4 ao quadrado, 16. Então, nós temos uma relação de o cubinho que está no meio ser elevado ao quadrado. Tudo bem? E nós temos duas unidades, uma em cima e embaixo, em todas. Então, nós podemos escrever isso de uma maneira matematicamente falando. A gente pode chamar de, por exemplo, ó, y, que é o valor que eu quero descobrir. Eu posso colocar que x ao quadrado mais 2. Por quê? Porque, olha lá, se eu for pôr lá no passo 2, se x for 2, se eu colocar, ó, y é igual, se x for igual a 2, mais 2, eu vou ter quanto? Isso aqui, ó, 4 mais 2, 6. Vamos lá ver se é verdade ou não. Conta lá, ó. Se aqui não é o 2, então se x for 2, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos. Então, nós escrevemos uma equação matemática, uma função, para descobrir quais são a quantidade de cubos. Agora, ele está perguntando quanto seria a figura 5 e a figura 6. Basta a gente escrever aqui, ó, fazer os cálculos. Y é igual a 6, vamos começar do 5, né? 5 ao quadrado mais 2. O outro, 6 ao quadrado mais 2. 5 ao quadrado, 25, mais 2, 27. 6 ao quadrado, 36, mais 2, 38. Ok? O segundo. Escreva uma fórmula que expresse a quantidade de cubos em função de cubo C, em função do número da figura F. Nós já escrevemos, só que eu coloquei o y e o x. Então, ele está pedindo para colocar o c e o f. Então, a quantidade de cubos é o c, o x é o f, ao quadrado mais 2. Nós já fizemos, né, no primeiro o que o segundo estava pedindo. Utilizando a fórmula que você escreveu no item B, calcule a quantidade de cubos para 8, para 10 e para 15. Simples. Então, para 8, ficaria o quê? C é igual a 8 ao quadrado mais 2. 8 ao quadrado, 64 mais 2, 66. 66. Aqui, para 10 ao quadrado mais 2. 10 ao quadrado, 100 mais 2, 102. Para 15, 15 ao quadrado mais 2. 15 vezes 15, 225, mais 2, 227. Certo, pessoal? Simples esses, né? Não é difícil. O exercício 8. Dada a função f de x é igual a 2x ao quadrado mais 5, determine o valor de... Aí está lá o primeiro.
a fórmula é essa, né? Que ele deu, f de x, f de 5, f de menos 2, f de 0. Como aqui está no lugar do x, ó, os x foram substituídos, é só no lugar desse x você escrever os números que estão ali. Muito simples, ó. 2 vezes 5 ao quadrado mais 5. É mais 5, né? Que ele foi? Ou mais... mais 5. Então, quanto que é? Ó, 2 vezes 5 ao quadrado, 25. Mais 5. 2 vezes 25, 50. 50 mais 5, 55. Agora para menos 2. 2 vezes menos 2 ao quadrado, mais 5. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, 2 vezes 4, mais 5. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Agora, para f de x, sendo x 0. Então, 2 vezes 0 ao quadrado, mais 5. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. 0 mais 5 é 5. Ok, pessoal? O segundo, a mesma coisa, só que ele quis escrever f para x igual a 0,3. É isso daqui, só que ele escreveu falando, né? Como que eu posso dizer? Escrevendo, né? Ele não escreveu com o símbolo. Então, o que nós vamos fazer? 2 vezes 0,3 ao quadrado mais 5. 0,3 ao quadrado é 0,3 vezes 0,3. Isso aqui vai ficar 2 vezes 0,09 mais 5. 2 vezes 0,09, isso aqui vai dar 0,18 mais 5. 5,18 é o valor que vocês encontram. Agora, esse é um pouquinho diferente. X para f de x igual a 7. Ele escreveu o f de x inteiro, ok? Então, olha só, o que ele está querendo dizer pra gente? Que nós vamos substituir, ó, cadê lá no livro? Eu tô sem óculos, eu tô meio... É o C. Isso. Então, o que nós vamos fazer? No f de x, nós vamos substituir. F de x, o que é f de x? É 2x ao quadrado mais 5. Então, esse aqui seria para o quê? Aqui no lugar de f de x, que você vai escrever 2x ao quadrado mais 5, ok? Igual a quanto? Igual a 7. Aí você vai descobrir. Porque o que ele te deu foi o x para o f de x igual a 7. E aí você faz o cálculo normal, ó. Manda esse para o outro lado. 7 menos 5, 2x ao quadrado é igual. 7 menos 5 é 2. Se está multiplicando, vem para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2 é 1. X ao quadrado é igual a 1. Manda para o outro lado, mais ou menos raiz de 1. Quanto que é raiz de 1? É mais ou menos 1. Tudo bem? Então, era esse o exercício. Aqui entrava numa equação de segundo grau, mas ainda assim também era simples. Olha, pessoal, esse aqui é bem fácil, é só vocês observarem. O que está acontecendo? De acordo com o quadro, escreva uma fórmula que permita calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono em função do seu número de lados, ok? Aí ali tem número de lados, é o n, e a soma das medidas é o s. Então, como ele quer, ele está falando a soma das medidas em função do número de lados, então nós vamos escrever uma fórmula que seja o s, a soma que a gente queira descobrir, tudo bem? Então, a gente observa lá, nós temos, ele começa do 3, 3, 4, 5, 6, 7, e ele começa 180, depois 360, depois 540, depois 720. Se você observar, ó, está aumentando 180, 360, 520, 760. Opa,
540, desculpa. 720 e 900. Se você reparar, aqui está subindo 180. Aqui também 180. Aqui também 180. E assim sucessivamente. Então, o que nós temos em comum? O 180. Então, ele está indo do 180. Só que olha o número de lados lá no quadro, ó. Ele começa do 3. Então, o meu N, o número de lados, ele vai ser um número menos 2. Porque o 2 não conta nenhum 1. Ele conta a partir do 3. Então, nós vamos escrever assim, ó. Essa fórmula. 180, porque ele vai de 180 em 180, multiplicado pelo N, que vai ser a quantidade de números de lados, menos o 2. Porque o 1 e o 2 ele não está dentro dessa representação. Tudo bem, pessoal? Virem as páginas agora. Na página 11 fala assim: o consumo de energia elétrica de uma casa é medido em kWh e depende do tempo que cada aparelho elétrico fica ligado. Observe no quadro o consumo de energia elétrica de 2 aparelhos. Então tem lá um quadrinho, que é o que vocês vão estar observando, e ele fala assim: tempo em horas, chuveiro e uma lâmpada incandescente. Então, 1 hora de chuveiro consome 4,5 kWh. E uma lâmpada incandescente ligada 1 hora é 0,06. Então, olha como o chuveiro ele utiliza muito mais energia do que uma simples lâmpada incandescente. Por isso que não pode demorar no banho, né? Aí fala assim: escreva uma fórmula que expresse o consumo C de energia elétrica do chuveiro em função do tempo que ele fica ligado. Se vocês observarem, o chuveiro ele vai aumentando de 4,5 para 4,5. 4,5 mais 4,5, 9. Mais 4,5, 13,50. Mais 4,5, 18. Então, ele vai indo de 4,5 de 4,5. Então, ele está pedindo para a gente calcular o consumo C de energia. Então, ó, C de energia é o que nós vamos descobrir em relação ao tempo do chuveiro, somente do chuveiro. Então, como ele está subindo de 4,5 em 4,5, vai ser 4,5 vezes o tempo. Se for 1 hora, 4,5. Se for 2 horas, vai ser 9. E assim sucessivamente. Tudo bem? Agora vamos para o próximo. O próximo fala assim: calcule o consumo mensal em kWh de um chuveiro elétrico que fica ligado em média 26 minutos por dia. Então, olha só. O tempo que o chuveiro fica ligado em um mês, nós precisamos calcular. Então, nós vamos calcular 30 dias, né? Vezes esses 26 minutos. Tudo bem? Então, vamos lá. 30 vezes 26. É o primeiro passo para a gente tentar descobrir. E aí vocês vão chegar em 780 minutos. 780 minutos. Ou, se você transformar isso em hora, se você for lá e dividir isso aqui por 60, vocês vão ter 13 horas. Então, ó, se você ficar 26 minutos no banho, por 30 dias, você ficou 13 horas só tomando banho. Então, vamos ver quanto que isso vai representar para a gente. Se o nosso custo é custo vezes 4,5 vezes o tempo, e nós descobrimos que essa pessoa ficou 13 horas, então, vezes 13. Quanto que ele gastou no total? Se você fizer esse cálculo, vou pôr aqui do lado, vai ver que deu R$ 58,5 só de banho. Bastante, né? Vamos para o C. Quantos kWh por mês consome uma lâmpada que fica ligada em média 6 horas por dia? Então, a lâmpada ela está subindo de 0,06 em 0,06, ok? Então, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, como que vai ficar? Ó, a lâmpada, ali era o chuveiro, né? A lâmpada, ela fica 0,06
0,6 vezes o tempo. Então essa é a formulinha da lâmpada. Isso daqui era do chuveiro. Aí o que nós vamos ter? O tempo que ela fica, se ela ficar também 30 dias, um mês, 30 dias ligado, por quanto tempo que ele falou? 6 horas por dia. Por 6 horas, isso aqui vai dar 180 minutos. Não é minutos não, ele está falando de hora. Então já é direto hora, não vai precisar fazer essa transformação. Ele está falando que ficava 6 horas, tá? Então 180 horas. Assim, o consumo será igual ao quê? Só você colocar a lâmpada é igual a 0,06 vezes 180. Vai fazer o cálculo, esse cálculo vai dar 10,8 kWh. Tudo bem, pessoal? Junte-se com um colega e pesquisem o preço cobrado na região que vocês moram. Esse daqui teria que ser em conjunto ou vocês podem ter feito em casa. Então é uma pergunta pessoal. Essas depois a gente faz junto, tudo bem? Vire a página então, vamos para a página 12. Esse exercício ele fala assim: assinale o diagrama que representa a função f de x é igual a x ao quadrado mais 1 para os valores estabelecidos. Então você tem que assinalar qual diagrama representa essa função. Então vamos lá. Do primeiro, se você observar, o primeiro aqui, ó, tem um númerozinho que não está associado a nenhuma outra imagem, né? Então, o que isso acontece? Lembra que eu falei que se, para ser uma função, todos os elementos, os primeiros elementos, tem que estar associado a algum do outro? Eu falei isso na aula. Portanto, aqui o que está acontecendo? Não é função. Então, o A não é função. É A, né? O A, vocês não vão pôr nada. Vai ficar vazio, ó. Vazio. Tudo bem? O B. O B está... o primeiro está associado em todos do segundo. Então, vamos ver se ele é. Nós vamos ter que pegar cada númerozinho daquele e pôr na função. Então, olha só. Não é o f de x? Então, o primeiro f de x que ele colocou lá para você é o menos 2. Então, menos 2. Fica o quê? Menos 2 ao quadrado mais 1. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Ele está associado ao 5 menos 2? Tá. O outro, 0 ao quadrado mais 1. 0 ao quadrado é 0, mais 1 é 1. Então, o 0 está associado ao número 1? Tá. O 1 agora. 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2. O número 1 está associado ao 2? Sim, está. O número 4. 4 ao quadrado mais 1. 4 ao quadrado, 16, mais 1, 17. O 4 está associado ao 17? Sim, está. Então vamos para o último. 5 ao quadrado mais 1. 5 ao quadrado, 25, mais 1, 26. O 5 está associado ao 26? Sim. Então nós vamos pôr um x nele. Então ele é correto. Vamos ver o outro? O outro. Todos os elementos do primeiro estão associados ao segundo. Agora a gente tem que ver se os valores estão corretos. Então vamos lá, ó. Ele primeiro faz o menos 3. Menos 3 ao quadrado mais 1. Menos 3 ao quadrado é 9, mais 1 é 10. O menos 3 está associado ao 10? Sim, está. O menos 1 ao quadrado mais 1. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 é 2. Está associado ao 2? Não. Ele está associado ao 0. Então, ele não é. Ele também vai ficar vazio. Ok? Então, você só vai sinalizar o B. Tudo bem? Pessoal, esse fala assim: represente a função g de x igual a menos x mais 4 por meio de um diagrama. Para isso, atribua a x valores inteiros
maiores que menos 2 e menores que 5. Então, foi o que eu escrevi ali, ó. G de x é igual a menos x mais 4, tudo bem? Aí ele fala que você precisa atribuir valores, fazer um diagrama dos números maiores do que 2 e menores que 5. Maiores que 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, né? Porque fala menores do que 5. Então, você vai fazer esses cálculos. Então, por exemplo, vamos fazer primeiro do menos 1. Então, vai ficar o quê? Menos 1 mais 4. Menos com menos, mais. Então, ficou 1 positivo, mais 4 é 5. Então, olha só, para menos 1, o resultado é 5. Então, vou montar lá o diagrama, ó. Então, eu vou pôr, ó, para o menos 1, eu vou ter o 5, tá? Uma flechinha. Agora, vamos para o 0. 0 ao quadrado, menos 0 mais 4. 0 não é nada, ficou só o 4. Então, se eu colocar 0, aqui eu vou ter o 4. Agora para o 1. Menos 1 mais 4. Vai ficar 3. Então, para o 1 positivo, né, ó, porque esse menos aqui é da fórmula. Para o 1 positivo, o resultado vai ser 3. Agora para o 2. Menos 2 mais 4. Ficou 2. Então, para o número 2, o valor também é 2. Então, vou lá e escrevo. Para o 3, menos 3 mais 4 é 1. Então, para o 3, o meu valor é 1. Agora, no último 4, menos 4 mais 4 é 0. Então, para o 4, ele está ligado ao 0. É isso que era para vocês fazerem. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só, senão fica um vídeo muito longo. Bons estudos para vocês, nós vamos terminar na próxima aula, ok? Fiquem com Deus e até mais.